Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Na Mira do Trader, segunda-feira, 7/2/2022, 10 horas e 59 minutos. Nós temos uma manhã com um pouco de chuva, 19 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um excelente pregão, uma ótima semana a todos. Deixa eu ver se ficou algum comentário aqui no penúltimo vídeo que a gente gravou. Se ficou algum comentário pendente. Acho que eu respondi todos, né? Quando eu coloco o joinha aí que eu respondi todos, eu vou abrir a minha latinha aqui de Red Bull The Tropical Edition amarelinho. E ontem um grande jogo Corinthians e Ituano. Um grande abraço a toda a galera da região Itu, Itupeva, Indaiatuba, Sorocaba, Campinas. E obrigado pela audiência, carinho e amizade, pessoal. William Reolon, bom final de semana para o senhor, grande abraço. Tamo junto sempre, Deus abençoe. Como eu sempre digo, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Pessoal, vamos fazer aquele negócio do racional. Aquilo que eu sempre falo, imagina que a gente está numa imersão, numa transmissão ao vivo, alguma coisa assim. Aí, o que nós faríamos nesse momento com o mini índice? Eu falaria em compra, 112, 130, aqui, 112, 120, 112, 130, 112, 100. Então, vamos falar uma compra a mercado, 112, 120. Tá equilibrado o livro de ofertas. Se fosse um racional de imersão, de uma aula intraday, eu falaria em compra a 112, 120 para entregar... deixa eu ver aqui. Vamos colocar 600 pontos de gain, né? Então 112, 720. Acho que tem chance teria a chance de prosperar essa operação. Vamos ver até o final onde que chega o mini índice, né? Lembrando que 11h30 teremos a abertura das bolsas norte-americanas. Antônio Santos, boa noite, mestre. Com base na sua experiência, qual a sua estimativa para o fluxo de investidores estrangeiros até o fim de fevereiro? Será que quebraremos a barreira dos 45 bilhões? Eu acredito que não. Se fevereiro for assim, janeiro, quase 15 bi. Fevereiro, quase 33 bi. Se a gente tiver, janeiro, né, 33 bi. Se a gente tiver um fevereiro positivo, a gente já mantém um viés e sustenta um viés de alta, né? Aqui no InvestMax está atrasado e eu acabei não fazendo a conta também. Né, foram 32 bi 490 966 em janeiro e fevereiro começou dia 1º com bi 972. Eu não marquei dias 13 e 4. Porém, entretanto, todavia, se a gente observar aqui no último pregão que foi divulgado, eles ingressaram com um bi 263. Na verdade, faltou só o dia 2 aqui, né? Então, se você somar esses dois pregões a um bi 263, eu não lembro quanto foi no dia 2. Mas você está falando aí em 3 bi e meio, talvez. Depois a gente pega o dado do dia 3, né? E dia 2 teve pregão também, na verdade, né? Então teria que somar dia 2, 3, aí depois a gente volta com essa conta. Mas se mantiver o viés, já é uma grande vitória aí para os touros, né? O Marcel Fernando Bonassi, bom dia, professor Wagner, aproveitando sua experiência e seus conhecimentos. Vamos lá. Tá aparecendo pergunte ao Vampeta aqui. Um ping-pong. Legal essa ideia. O que acha melhor, operar Ibov ou Standard & Poor's? Eu particularmente acho melhor operar Ibov. Eu acho que tem mais distorções e possibilidades. O Ibov, em alguns momentos, é mais volátil, mas a gente viu também que as bolsas americanas são oscilações absurdas no semanal, no diário, de vários ativos. Operar opções do mini índice. Mini índice, eu acho que a opção eu operei durante muitos anos. E depois, quando o mini índice, tanto o mini índice quanto o mini dólar tiveram um grande acréscimo de liquidez, eu migrei.
Entre Warren Buffett e Jesse Livermore, na verdade, Warren Buffett ele tem um estilo operacional mais conservador, que se mostra vencedor através do tempo. E Jesse Livermore era um estilo mais agressivo, mais parecido com o mundo real, né? Com a forma que nós traders operamos. Então, o meu mestre inspirador é Jesse Livermore, maior trader de todos os tempos. Então, eu não vou ficar em cima do muro, não, apesar de admirar bastante o Warren Buffett. Eu gosto também do estilo operacional do George Soros, mas como pessoa, como caráter, como ser humano, não. Warren Buffett e Jesse Livermore, sim. Bárcio Lírio Parisotto, essa é uma pergunta polêmica, né? E eu já me expressei várias vezes, inclusive foi alvo de discussões em diversos ambientes. Eu prefiro Lírio Parisotto, por quê? Primeiro que eu trabalhei na Videolar durante 2 anos, foi meu patrão, me deu meu primeiro emprego, sempre recebi em dia, um ambiente de trabalho maravilhoso, lá eu aprendi muito e depois segui a minha carreira e foi a base de toda a minha carreira profissional trabalhando na Videolar, que é uma empresa do Lírio. E segundo, eu volto a dizer, o Lírio ele me traz um sentimento de uma situação mais real, punch, faca na caveira, uma situação mais próxima da realidade dos traders em geral, né? Fala de perdas, fala de ganhos, mas é uma pessoa que tem a personalidade mais complexa, né? O Bárcio é mais tranquilo, também como Warren Buffett, e o Lírio Parisotto tem uma personalidade mais arredia, é mais intempestivo, né? E eu tô falando aqui, pessoal, do Lírio Parisotto, trader e empresário, eu não tô falando da vida particular dele, que para mim não me compete, não interessa. Perfeito? Stuberg ou André Jakurski, uma boa pergunta. Por uma leve margem, eu ficaria com o André. Né? Eu acho que o estilo operacional é mais próximo daquele que eu pratico também. E se eu tivesse na condição deles, provavelmente operaria de forma semelhante. Fundo verde ou fundo Alasca? O fundo Alasca ele já passou por poucas e boas, o fundo verde é mais estável. Né? Nesse caso, se eu fosse alocar, por exemplo, o meu dinheiro, o dinheiro dos meus filhos, eu colocaria no fundo verde. Né? Fundo imobiliário ou imóveis, eu particularmente tenho que falar, eu acho que fundos imobiliários, Marcel, são uma maravilha na terra, principalmente para a pessoa que tem pouca grana, ela não tem condição de ser dona de um imóvel, aí ela compra pedaços daquele imóvel e é uma forma muito democrática de participar desse tipo de investimento. Agora, eu particularmente não tenho fundo imobiliário e tenho imóveis, então significa que eu prefiro imóveis. Né? Mas para quem não tem dinheiro para adquirir 1, 2 ou 3 imóveis para renda, os fundos são um negócio excepcional, inclusive dá para aplicar a técnica de fluxo, de fundamentos e de gráficos, igualmente fazemos no mercado de ações. Perfeito? E excelente iniciativa sua. Vocês podem perguntar que aqui eu vou para cima, a gente não fica em cima do muro. E é isso. Falando em Jesse Livermore, eu vou comprar um livro em espanhol que fala da história dele, eu já reservei na Amazon. Vocês sabem que eu sou um estudante, como diria o poeta, imparável, né? Eu tenho uma paixão muito grande pelo trabalho e pelo estudo, e eu tô lendo esse livro aqui agora, ó. Estou nas páginas 19 e 20. É o livro 30 Lições de Mercado, do professor Ivan Santana, que é uma das... Eu não admiro e tiro o meu chapéu para muitas pessoas do mercado, vocês sabem disso, né? Mesmo porque a maior parte das pessoas não merecem o nosso respeito, admiração, mas uma das poucas pessoas do mercado que merece isso daí muitas vezes, é o professor Ivan Santana, né? Lícito, inteligente, ético, maravilhoso. Vai completar 81 anos. Tem a mesma idade do meu pai, é parecido fisicamente com meu pai. Né? Uma vez eu parabenizei pelo aniversário, eu até comentei isso. Então é uma das poucas pessoas do mercado que eu respeito realmente. E eu estou lendo 30 lições do mercado. Eu assinei um produto, né, do professor. E um dos bônus é esse livro maravilhoso que eu estou lendo. E é uma pessoa que eu admiro, tenho um carinho muito grande, assim como pelo professor Márcio Noronha também, né? Então é esse tipo de personagem do mercado que eu admiro e eu sigo, né? Quando o camarada... Porque você vê que o professor Márcio Noronha, o professor Ivan Santana são pessoas íntegras, né? Contam histórias reais. E quem... Olha só, quem sou eu para falar isso, né? Mas tem estilos parecidos com aquele estilo que eu pratico, né? De mais agressividade, de
fazer um estudo mais completo, né, envolvendo fluxo, gráficos, fundamentos, colocar o dinheiro real, skin in the game. Então o professor é uma pessoa que eu admiro muito. E aí, Zanicelli pergunta meio fora do tópico, podem mandar, sem problema nenhum. O mercado de ETF no Brasil, será que deslancha? Só vejo o BOVA11 e o BOV com liquidez. Essa é uma boa pergunta, Zani. No exterior nós temos muito mais liquidez, né? E uma quantidade maior também, né? O BOVA11, inclusive, é a ETF que a gente estuda todos os dias aqui. O BOVA11, queridos, para quem não sabe, é uma forma de você operar o IBOV. Você não opera o IBOV, né? Você tem o IBOV como um benchmark. Eu sempre coloco nos relatórios o benchmark doméstico, é um índice de referência. O BOVA11 você pode operar, inclusive você opera com margem. Você pode utilizar como margem dinheiro, ações, renda fixa. Ele é muito forte aqui no Brasil, né? E um outro que é muito forte também é Small 11, que é uma miscelânea, como diz aqui, né? Como se fosse um fundo de investimento. Sim, o Small 11 é um fundo de investimento com uma baixa taxa de administração, inclusive está, na minha opinião, gerando oportunidade porque buscou a média de 21, é uma correção. E só que assim, se você comparar com o exterior, ainda está em fase embrionária, né? O Small 11 dá para traçar uma... Fechou o gap. Dá para traçar uma LTA. Né, precisa segurar a onda aqui. Um outro também que a gente até estudava, mas não tinha tanto interesse assim do pessoal, é o IVVB11, que ele simula o S&P, mas vocês têm sempre que fiquem atentos sempre às oscilações do dólar, né? É a mesma coisa da BDR, né? Quando você está operando o BDR, você tem que lembrar sempre da oscilação do dólar. Então tem aqui, por exemplo, o IVVB11. Se romper, por exemplo, aqui 26479, faz pivô de alta, tá tendo uma situação interessante para compra. Mas eu concordo com você que ainda é uma fase embrionária, eu acho que vai desenvolver muito. Perfeito? Então uma pergunta excepcional, parabéns, ela é bastante oportuna. Perfeito? Legal. Vamos falar dos ativos fixos. Então vamos ver aqui a Ambev. Pessoal, obrigado pela excelente participação de vocês aí nas enquetes que eu fiz no Instagram no final de semana. Eu acho legal, né? Todo mundo poder opinar, se expressar. Aquilo que eu comento, né? Top Traders é a casa do investidor. O professor Wagner Caetano é o amigo do investidor. Então aqui você tem espaço, você é ouvido, você é tratado com carinho. Aqui você não é um produto, né? Qual foi a última vez que a gente lançou algum produto pago? Há quase um ano. Né? Que foi o... Eu não lembro. Acho que foi a imersão, o passaporte em maio do ano passado. Quer dizer... eu cobro por alguma coisa aqui para ter caixa para manter a roda girando, né? Então a minha ideia é me manter em alto nível para poder operar bem, compartilhar. Eu vejo o trabalho como uma missão, né? E eu tive duas experiências no final de semana. Então a Ambev aqui, na verdade, entrar compra e venda eu compraria, mas eu não acho que seja uma grande oportunidade. Vamos deixar rodar aqui um pouco a mini índice dólar, a gente vai observando. Vou colocar um livro de ofertas para a gente observar um pouquinho enquanto eu falo. Então assim, eu tive duas oportunidades, né? No final de semana, que me deixam muito feliz, né? Minha energia, ela é automaticamente fortificada, né? Primeiro, reunião escolar da minha filha. Então a gente assistiu lá uma palestra maravilhosa, viu a qualidade, né, do ensino que ela vai receber.
E o professor, né, você vê o professor, até o próprio semblante, né, um semblante de pureza. Então eu sei que tem muitos professores que assistem e professoras que acompanham o canal. O professor ele não escolhe, ele é escolhido, né, e ele só percebe depois de um tempo que ele tem uma missão. Então me marcou no sábado a pureza dos professores, né? E no mesmo dia, no sábado também, eu fui levar minha filha para que ela fosse vacinada. E aí você percebe também, né, a grandeza dos profissionais da área da saúde, né? Técnicos, enfermeiras, enfermeiros, que ela foi vacinada com muito carinho, ela levou o Yoda dela, o Baby Yoda, aí vacinaram o Yoda também, deram uma seringa para que ela vacinasse os outros animaizinhos em casa. Então os profissionais da área de saúde, eu sempre disse que são maravilhosos, né? A gente viu o quanto eles são importantes durante a pandemia. Eu tenho vários conhecidos, colegas e amigos, eu não tenho parentes na área da saúde, mas tenho vários alunos, alunas, e são seres humanos realmente maravilhosos, e eu disse que eles seriam os heróis para o combate da Covid. E o Brasil simplesmente é o país que melhor vacina no mundo. Simples assim. Então, para esses profissionais, né, da área de educação e saúde, eu tiro o meu chapéu, eles têm a minha admiração e total respeito. Então aqui a gente vê um livro de ofertas nesse momento. Então um livro de ofertas meio amalucado aqui, né? Isso daqui tá errado. Deixa eu colocar de novo aqui, aquela distribuição estava errada. G22. Não, 40. Tá, na verdade tá um pouco mais. Tem um pouco mais de pressão do lado vendedor, né? Então falamos. E a Cristal, que a nossa cachorrinha, tá do meu lado aqui na bolsa dela, hoje tá frio. Ela gosta de me acompanhar aqui nos trabalhos. Então a forma também que você trata os animais diz muito sobre você. Queridos, falando da B3SA3, né, eu entendo. Sabe aquela velha teoria? Às vezes o professor parece chato, muito rígido, mas é sempre complicado você comprar um ativo longe de média, porque mesmo que ela passe por uma correção leve, não é o melhor momento. Agora, está sobre um topo anterior que marcou topo 1, 2, 3 vezes em setembro. É uma região que já começa a ficar interessante, né? Inclusive a cabeça do pivô está aqui em 13,88, ela está 13,94. Aí nós temos B3SA3, só para não esquecer, saiu o balanço de BB Seguridade, então eu vou estudar o papel. BBSE3. Eu acho que o mercado gostou do balanço dessa belezinha, né? Então, vamos marcar aqui o topo anterior. Eu até comentar, eu acho que sempre... Por exemplo, pessoal, vou citar um exemplo. Aqui é 23,55. Eu vou citar um exemplo aqui para vocês. Imagina que eu seja um admirador da BMW 218i, o que é fato. Só que aí eu tenho, por exemplo, uma Audi Q3. Não é simplesmente o fato de você admirar a BMW 218i e você ter uma Audi Q3 que você vai lá e troca um pelo outro. É todo um processo, né? E é a mesma coisa aqui. Eu sempre comentei, né? Desde da virada do ano, que eu achava que BB SE3 era a melhor oportunidade do setor de seguros e que ela iria buscar 23,55. E ela o faz hoje. Então, para quem seguiu o nosso racional, é momento de realizar lucro, na minha opinião. Agora, fato é que se ela ficar acima de 23,43, tem um pivô de alta. Você fala, professor, mas você está falando isso, mas você tem na carteira e está sendo acompanhado publicamente esse trade. É a história da BMW e da Q3. Então, tem um mundo ideal, tem um mundo real, tem um mundo cor-de-rosa e o mundo possível. Então, assim, é muito fácil você falar, você deveria ter trocado a Caixa Seguridade pela BBSE3. Não é simples assim, é como o caso que eu falei dos automóveis. Então eu vejo um potencial grande na Caixa Seguridade, entendo que ela está fazendo um mastro-bandeira. Se houver o rompimento de 9,12, tem um upside importante, mas eu nunca neguei que a Caixa, que a BBS3 era o ativo. Era um ativo, se não for o ativo, muito interessante naquele momento. Mas a Caixa Seguridade, ela reagiu, ela deu uma resposta e eu vejo com bons olhos a continuidade da exposição neste ativo. Certo?
Legal, então, Banco do Brasil, eu vejo também uma correção que gera oportunidade. Tomar um gole aqui do meu energético. Então, uma correção absolutamente natural. O ativo saiu de 28,20, foi a 33 em linha reta. A mesma situação eu vejo em Bradesco, uma situação de oportunidade. O Bradesco passa mais por uma correção no tempo do que no preço. É dessa forma que eu vejo. Aí nós teremos Itaúsa, ITSA4. Né, tá na parte alta de Marubuzu, que seria... É interessante que Itaúsa não perca 9,96 como suporte, senão realmente fica com cara de topo duplo. Aí nós temos Itube. É a mesma situação, né? Nos parece uma correção no tempo amparada pela média de 5, que é essa linha verde. E é interessante que ela mantenha-se acima de 24,71. Aqui, na verdade, eu esbarrei o dedo. 25 bola a bola, né? Como diriam os mais antigos. Aí a gente tem Sambi 11, que é a nossa exposição ao setor dos grandes bancos. Uma vez acima de 32,13, acho que tem um bom espaço para subir. E assim o fará. É a minha expectativa. E aí nós temos o IFNC, que é o índice do setor financeiro, que na minha visão passa por uma correção no tempo também. A gente tem a volta do feriado do Ano Novo Lunar Chinês. É um fato relevante que eu abordei ontem de uma forma mais leve e divertida na enquete lá nos stories do Instagram. A galera responde muito bem a essas enquetes, né? Isso daí me deixa muito feliz, porque mostra comprometimento, participação. E para quem tem no ensino, na educação, na pureza da sua essência, o seu ideal, o seu propósito, como é o meu caso, o aluno participar, você ter ali 600, 700, 800, às vezes 1.000 pessoas participando de uma enquete, para quem preza pelo aluno, pelo educacional, é algo fantástico, né? Então aqui, ó, 5.506 é um ponto que nós vamos marcar. Passa uma ideia de um triângulo ascendente, né? Uma vez rompido, colocaria aqui no outro patamar o índice de materiais, né? E aí nós teremos depois o Imob, que passa por um processo corretivo um pouco mais forte, que na minha visão gera oportunidade. Uma pergunta, pessoal, que era muito comum nos cursos presenciais que eu fazia, era o seguinte: professor, eu tenho aqui um fundo claro no 614,14, rompeu uma cunha e tal, e tem esses dois suportes aqui. Como é que eu traço o Fibonacci? É deste fundo para cá ou do fundo principal? Você pode traçar das duas formas, mas nesse sentido, como a correção é muito leve, eu penso que faz sentido você traçar do fundo principal. Eu acho que de 10 professores e pessoas que entendem Fibonacci, umas 7 traçariam dessa forma que eu estou fazendo agora. Só que depende muito da situação, se aqui foi um dia de mais ou menos importância, mas via de regra você traça do fundo principal. Então aqui eu tenho o 614 com 14, então eu vou marcar. E aqui nós temos o 804 com 13. Também vou marcá-lo. Então percebam, mesmo que caia um pouco mais, estaria vindo na primeira retração de Fibo. Se respeitar a média de 21, nem a primeira tocou. Isso daqui mostra muita força. É uma renovação de players, né? É aquela história que eu falo do sangue novo. Aí nós temos aqui, queridos, Small 11, que eu havia comentado anteriormente. É um retorno à média e também numa LTA. Então uma situação absoluta, na minha opinião, de oportunidade de compra. Nós temos um índice de consumo. Esse tá duro de desenvolver um movimento de alta mais forte.
É onde está a chave, né? É onde impacta IPCA, IGPM, índice de inflação, curva de juros. É o setor que melhor expressa os problemas que nós passamos. Se ele começar a subir ou tiver, por exemplo, um sinal macro, o que eu gosto de fazer? Eu entendo que a chave está no índice de consumo, sim ou não? Então eu gosto de colocar aqui, por exemplo, um gráfico semanal e observar, pô, o que está a informação aqui? Será que está recuando para estourar um pivô em 4.067? Será que dá para pensar num oco invertido? Enfim, você tem que estudar de forma mais profunda o índice de consumo. Colocando até no caso um gráfico mensal, talvez. Então você, estudando o gráfico mensal, nós temos um martelo com a máxima 4.044,85. Se for acionado, me parece uma simetria em V com alvo aqui no 5.600. Então, você estudar os índices, né, os benchmarks, ou até alguns ativos com peso de forma mais ampla, muitas vezes traz uma resposta que você não teria fazendo um estudo raso, rápido, até preguiçoso em alguns casos. Perfeito? Aí nós temos o índice de energia, que é o IE-EX. Daqui a pouquinho teremos a abertura das bolsas norte-americanas. Uma correção absolutamente natural, na minha visão. Né? Deve respeitar aqui a média. Eu entendo que o índice de energia está fazendo um pivô de alta. Então nós temos aqui uma elipse que marca um fundo. Aí nós teremos um topo. Aqui no topo nós tivemos a formação de uma pinça, correto? A pinça ela é válida no topo. E assim, o pivô de alta típico, clássico de livro, ele faz o segundo fundo perto da média de 21. A gente vai ter a seguir Petrobras, que passa por um processo corretivo, na minha opinião. Apesar da minha clara e declarada preferência por Enalta e Prio, eu acho Petrobras um bom negócio. Né? Não é porque eu prefiro sorvete de chocolate que eu não possa comer de uva, coco ou limão. Perfeito? Eu vou até marcar esse ponto aqui na Petro, 34,64. Ok? Aí Vale, né? A Vale, ela volta, ela tá praticamente anulando esse ombro cabeça ombro. Né? Essa barra aqui diz muito do dia 1º e ela vai subindo. China 11, eu não vejo ainda como uma grande oportunidade, não está tão interessante. Vamos falar dos ativos aqui que a gente vem acompanhando. Cury nos desafios, correção, aproximação entre média e preço, oportunidade. Mel, que é a mesma coisa, está sobre a média de 21. Local Web é o ativo maluco, né? Deslancha num dia, devolve no outro, mas tem grande volume, tem grana alta entrando em Vale. Esse padrão, é claro que se ela romper os 10,46, ela vai acionar um pivô de alta. Mas esse padrão, além de ser um pivô, é a prancha do pirata invertida, vai catapultar esse ativo. A gente tem grande volume com as bandas de Bollinger justapostas, a boca do jacaré está fechada. E aí nós teremos Gerdau, que vai no seu ritmo devagar e sempre. Falta um pouco de punch e volatilidade, tem um 3 rios, o fundo triplo, e a gente está praticamente vendo um rompimento de um triângulo descendente. Bolsas americanas abrem em 2 minutos. No caso do DI, a gente tem uma movimentação baixista, né, de topos e fundos descendentes, mas temos também um BB abandonado. Acho que se for preenchido o gap aqui a 10.900, anula praticamente a força desse padrão e da força compradora, vai ser um balde de água fria para os compradores. E nós temos o dólar, né? Nós temos uma venda com alvo a 3.287, está correndo. Claro que a perda da mínima de semana passada, se acontecer, vai acionar um pivô de baixa, mas ainda é cedo. Qual que é a nossa ideia, né? A nossa ideia para o dólar não é deixar uma ordem lá 5.287. A nossa ideia, pessoal, tem as ideias possíveis e as ideias, né, que trazem ali aquele sentimento no mundo ideal cor-de-rosa, que às vezes dá certo. Qual que é a nossa ideia? A perda de 3.287
deixar o mercado descer ali para uns 3.270, 3.275 e colocar um stop no 3.287, garantindo os 500 pontos. Quer dizer, dali para baixo, se pegar o stop, beleza. Se não pegar, a gente vai surfando e vai movimentando esse stop. É a técnica sniper ou canguru. Por que sniper ou canguru? Você não abre mão da agressividade, de uma energia forte, só que você faz as coisas passo a passo, né? Tem a proteção do canguru que guarda os filhotes na bolsa e do sniper que calcula cada passo. É uma técnica que eu criei, que eu usava para operar juros há um tempo atrás. Aí nós teremos o Ibov, né? O Ibov, ele deu uma resposta importante na sexta-feira. Por que ele deu uma resposta importante na sexta-feira? Fechou acima da média de 5 de 200, respeitou essa LTA, essa linha de tendência de alta, e fechou acima de um possível eixo de topo duplo, a 11.195. A mesma movimentação nos apresentou o BOVA11, porém, entretanto, todavia, os pontos são, o ponto aqui é diferente, né? É o 107,04. Então percebam, deixou longa sombra inferior, fechou acima das médias de 5.200 e também da LTA. E fechou praticamente na máxima da sessão. Aí o mini índice eu deixo para o final, vamos falar do milho. Então o milho, eu acho que ele mostra uma situação interessante, a depender daí do que acontecer, a gente vai ter um racional, talvez um comando, porque ele está respeitando a retração de 618 e tem um canal de alta aqui em andamento. Então o que eu vou fazer agora? As bolsas americanas estão abrindo, né? Naturalmente nós vamos estudá-las junto com as bolsas da Ásia. Aqui nós temos a bolsa de Xangai. Voltando, né, do feriado lunar com alta de 2,03, aparentemente formando fundo. Uma vez, pessoal, rompido o fundo anterior do dia 10 de novembro a 3.448, deve subir aqui até a média de 21, o que seria um simples repique. Nós temos a bolsa japonesa aparentemente formando uma mastro-bandeira. Minério de ferro, fantástico, né? A maior parte da galera acertou a enquete, voltou subindo do feriado chinês, ano do tigre. O pessoal perguntou para mim o que era aquele tigre ali nas artezinhas que eu coloquei no Instagram. É o tigre do ano novo, é o ano do tigre. Então acima de 14805 pivô de alta. Aparentemente temos um alvo aqui a 163,90 para os próximos pregões. O petróleo ele passa por uma correção, mas algo absolutamente normal dentro de um movimento altista, tanto o Brent como também o WTI negociado em Nova York. Agora, se fechar assim, é um sinalzinho de topo no petróleo WTI, pode buscar a média de 21 ou se aproximar, se bem que a de 5 está segurando a onda, né? Os títulos de 10 anos norte-americanos, eles dispararam. Eu não vou dizer que tem muitos alunos, que seria algo muito pretensioso e fantasioso. Sendo realista, eu calculo, pela galera que eu faço sempre a conta por amostragem, né? Eu calculo que umas 70, 80 pessoas que acompanham o nosso trabalho operam os títulos do governo norte-americano. Então, por exemplo, para quem está com uma posição de compra, qual que é o stop, qual que é a referência aqui? É o 1902, né? O 1902 é o stop, porque é o topo anterior. Aí nós temos aqui a abertura do índice Nasdaq. O índice Nasdaq, ele abre em alta, né, de 0,26. Tem gap para puxar preço. Na minha visão, o caminho mais natural ao longo da semana é a busca de 14.504 e o rompimento dessa região acionando um pivô. Nós temos o S&P com uma situação idêntica e o ponto que aciona pivô é 4.595. E no caso do Dow Jones, o ponto que aciona pivô 35.679. E será, uma vez acionado, um baita de um pivô, porque o movimento de recuperação é forte. Geralmente o pivô, uma vez acionado, ele projeta algo proporcional. O VIX em alta, porém, entretanto, todavia, na média de 21. Vamos ver até onde vai o repique. O BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, não tem força para subir. Vai aproximando a média, vai descendo, aproximando média de preço. E eu fiz um estudo caprichado do EWZ, ETF brasileira negociado em Nova York, lá no Instagram. Nosso Instagram é Top Traders _. Quem não conferiu é só ir lá, comentar, emita a sua opinião, porque aqui
Você Tem Voz é a casa do investidor. Então, por exemplo, né, o mensal... Deixa eu só ver se tem algum recado da minha equipe, alguma coisa aqui, pessoal. Hoje está um dia mais difícil de falar com as pessoas. A maior parte das pessoas que eu falei de manhã não responderam. Acho que é a chuva. Legal, quase ninguém respondeu, que bacana. Eu tenho um negócio para arrumar numa obra, não responde. Aí tem um negócio para arrumar no carro, o rapaz não responde. Mas depois eles respondem. Até para cortar o cabelo e fazer a barba, não responde aqui também. Então, mas aí vamos em frente. Tem que ter paciência e fazer a nossa parte aqui. Daqui a pouco eles respondem, quando acordarem. Então tem o EWZ que tem no gráfico mensal um padrão muito forte, está trabalhando na parte alta. O semanal do EWZ, médias cruzadas em modo compra, e o diário. Acho que tem um forte volume, travou aqui rapidamente. O diário, não, 2 horas não, diário. O diário do EWZ, né, depois que rompeu esse triângulo descendente, aproximação entre média e preço. Bolsa do Reino Unido aqui na tela. Eu vou colocar o semanal para a gente ver o seguinte aqui. Quando você olha o semanal da Bolsa do Reino Unido, eu acho que está tudo ok. E quando olha-se também a Bolsa da França, tem uma clara inclinação de alta. Agora a Eurostock 50, o semanal assusta um pouco, porque parece um oco, assim como o índice DAX. Só que é uma região de forte suporte, né? Quanto mais vezes uma região é testada, mais forte ela se torna, né? Então, o que eu vejo no índice DAX, no próprio Eurostock 50, é um amplo espaço para recuperação e um desenho parecido com as bolsas americanas, né? Aí nós teremos o MME, que é o fluxo para mercados emergentes, que após montar uma pinça, individualmente aqui um martelo, tem um fundo anterior, rompimento falso. Essa barra me passa muita confiança, então eu vejo como um mastro bandeira. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, eu acredito mais num repique, acho que ele vai manter uma trajetória aqui descendente. E nós temos o Ibovespa em dólares, uma aproximação entre média e preço depois de uma grande escalada, trabalha sobre o topo anterior. Falando um pouco da carteira Fly USA, nós temos General Motors. General Motors eu acho que é uma baita oportunidade, tem um espaço muito amplo para subir, simetria, padrão da alavanca, vários motivos para comprar. Na minha visão, né? Mercado Livre é uma situação bem parecida no gráfico. Quem pega GM e Mercado Livre está pegando numa fase embrionária, na minha visão. Temos Tesla, um gráfico bem parecido, inclusive. Ótimas oportunidades. Caterpillar, a mesma coisa. Pega numa fase embrionária sobre uma LTA. Deere & Company, que é a John Deere. Eu penso que está preparando para estourar um pivô aqui nos 380. A Apple, mais um ativo de qualidade, faz para mim um mastro bandeira. AMD, a mesma ideia, né? Deve estourar um pivô aqui nos próximos dias. 3M é uma decepção, mas eu acho que como a gente comprou bem perto do preço que está, é uma ideia de comprar um fundo duplo de repente. E olha, United Steel, mesmo com essa recuperação ainda muito barato, deve vir nos 26 aqui, talvez ainda essa semana, não existe United Steel nesse preço. JP Morgan, acho que é uma das melhores opções do setor bancário, está na parte alta do Marubuzu de sexta-feira, para mim vem a 170 ainda em fevereiro, e XP, a gente não tem BPAC aqui no Brasil, mas tem XP lá fora, a gente está comprando com grande desconto na minha visão. Legal. Aí vamos falar da carteira Imersão Pocket. Essas quedas, na minha visão, geram oportunidades, né? Falando um pouco de soja 11, na minha visão, o padrão da alavanca para estourar um pivô. Simples assim. Caixa Seguridade eu já comentei. BKBR3, eu penso que é uma aproximação entre média e preço que gera oportunidade. Deve acionar pivô talvez ainda essa semana a 6,70.
Gemate é a melhor opção do setor de varejo, no meu entendimento, acima de 5,71 mostra força, acionaria esse padrão, que é um martelete. YDUC, né, o setor educacional, penso que hoje ele é quase obrigatório numa carteira, está muito descontado como um todo, e depois de sair de 17,88 e vir a 23, ela passa por uma leve correção, buscando a média de 21. Santos Brasil, acho que está entrando um volume mais forte agora. O Santos Brasil é a mesma coisa, né? Uma paulada, pivô de alta, inflexão no rompimento de 5,88. Nem na média de 21 acho que ela cai. Ela está fazendo mais uma correção no tempo, né? Com a média de 5 segurando a onda. Ótima oportunidade. Smart Fit, a mesma leitura. Acho que o Smart Fit deve reagir fortemente, assim como o Rapid, que para mim é a melhor opção do setor de automóveis, um pullback na média de 21, por isso que não é interessante comprar quando está longe da média. E aí, para a gente finalizar, carteira ouro. Natura é Natura, né? Ativo muito descontado, quem compra agora acho que pega numa fase embrionária. Semin a Semin, acredito que essa semana ainda ela vai ter um pregão tipo com 5% de alta, 6%, para começar a precificar a alta do minério que ela não tem feito. E aí tem a Grendene, melhor opção do setor calçadista, acima de 8,56 é só no martelo, que deve levar as médias juntos e trazer o ativo a 9,22 para estourar um pivô. Samb nós comentamos, Pets é ouro, né? Eu tenho passado alguns estudos para vocês sobre o setor, é extremamente descontada, eu acho que tem potencial de subir 20%, 30% nas próximas semanas. Honey, a mesma coisa, penso eu que vale a exposição ao setor e na minha visão está extremamente interessante, né? Acima de 6,20 aciona um martelo. Sanepar 11, exposição de guarda da carteira, ela desenvolveu, o TradingView está leve, um pouco lento. Falar um pouco do PL, né, da bolsa até o dia 4, 6,04, muito barato. O menor PL em 20 anos. Quando eu falo que é o menor PL em 20 anos, é disso que eu estou falando. Ó. Tá vendo aqui? Ó, tá menor que 2003. Em 19 anos, vai. Né? Então o SAPR já tem um sinal de reação, mastro bandeira, no meu entendimento. Ainda vale a entrada. A JHSF é um ativo que tem potencial de dobrar ao longo do ano. Eu falava isso a 4,40, quer dizer, acho que pode buscar R$ 8, R$ 9 ao longo do ano. E Porto Belo é uma heresia, algo exótico nesse patamar. Concordo que tem uma simetria em A, mas se não cumprir a simetria e quebrar o padrão, aí os vendidos vão falar, caramba, o ativo acho que deu o que tinha que dar. Talvez eles comecem a comprar e ela vai acionar um pivô a 9,59. Quem sabe entre o final dessa semana e início da outra. E por fim, Rail. O preço dos combustíveis tem impactado o setor, sim. Né? É uma ação de ótima qualidade que está descontada, mas existe um motivo. Vamos observar de perto. É uma candidata a uma troca. Eu tenho algumas candidatas e vamos estudar os próximos passos do setor e do ativo em específico. Para a gente finalizar de fato os estudos, o mini índice quase tocou a média de 21, ok, teve um acréscimo de volume, maravilha, já a proximidade do fim, né, do feriado de Ano Novo chinês. O fato de ter fechado acima na sexta de 111 e 180 é positivo, do eixo do M também a 111,575, aí vai desconfigurando o fundo duplo, né? Está novamente sobre a LTA, precisa trabalhar acima e romper a região de 112,745, 112,690, que são as máximas das duas últimas sessões, e a média de 5 claramente aqui é o ponto a ser vencido pela compra. No intraday, forçando um pouquinho a barra, assim, não é uma figura tão clara quanto a água, como eu gosto de dizer, mas existe aqui uma ideia, né, de mais ou menos aqui, né, como diria o poeta, aquele personagem lá do Pânico, mais ou menos passa aqui a ideia de um oco invertido. Tinha acionado um topo duplo na perda de 12,035, mas voltou. E agora faz um movimento complexo, errático, sem muita direção, até que a mesma ocorra. E essa LTA
pode ser trabalhada como referência. Qual que seria o ponto alto, né? A busca e o rompimento da máxima do dia 112.500, algo que eu acho possível. Eu não sei se vai romper, mas eu penso que é possível um teste do 112.500 ainda hoje. Então é isso aí, pessoal. Saúde e paz a todos. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Que tenhamos uma excelente semana. Que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Eu já vou adiantar meu palpite. Quinta-feira, Corinthians e Mirassol. Corinthians 6, Mirassol 0.